senhores, retomando os trabalhos, nessa tarde do dia 6/7, julgamos agora há pouco o processo número 35 e estamos no processo número 36, relatoria da conselheira Débora Fófano, processo da advocacia Yamamoto. Conselheira, por favor, fique à vontade. Esse processo é um processo que é um paradigma para um lote de repetitivos constituídos pelos processos 37, 38 e 39. Ok? Então, o resultado desse processo, número 36, da advocacia Yamamoto, será replicado aos processos número 37 do contribuinte José Carlos, Sociedade de Advogados, do processo 38 da CG Comércio de Solda Limitada, e ainda do processo 39 da RAAL e Souza Representações Comerciais. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade. Então, processo de auto de infração correspondente à multa no atraso da guia de FGTS, CFIP. Conforme se extrai do acordo de AVJ, o contribuinte apresentou a impugnação, na qual alegou em síntese a ocorrência de denúncia espontânea, falta de intimação prévia, alteração do critério jurídico, preliminar de decadência, citou jurisprudência. Turma de julgador de primeira instância administrativa concluiu pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado. Cientificada a decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra os argumentos seguintes sintetizados, na observância ao disposto na instrução normativa 880, de 16/10/2008, que aprovou o manual GFIP e CFIP, e o artigo 100 do CTN. Violação ao artigo 146 do CTN, ocorrência de denúncia espontânea, previsto no artigo 472, necessidade de prévia intimação do contribuinte antes da lavratura do auto de infração. Ao final, requer o recebimento do recurso e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151.3 do CTN. Vamos ao voto. Então, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Da multa aplicada, então, descrição contida no artigo 142 do CTN, atividade administrativa do lançamento é vinculada, então, e obrigatória. No caso, eu comento a multa exigida em função do não cumprimento no prazo da obrigação acessória, isso, a aplicação independe do cumprimento da obrigação principal. Que no tocante à não observância ao disposto na instrução normativa 880, que aprovou o manual, e o artigo 100. O recorrente alega que o acordo cumulativo não observou as disposições contidas no manual, né, e que passou a vigorar com as alterações aprovadas pela instrução normativa 880. É claro que é claramente objetivo em dizer que a correção da falta antes de qualquer procedimento administrativo fiscal por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil caracteriza a denúncia espontânea. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do artigo 32A da Lei 8.212, pela medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941. Aqui eu transcrevo uma parte do manual que fala que os responsáveis são sujeitos a sanções previstas na Lei 8.036 de 90, ou seja, o dispositivo resguardou a aplicação da multa. Que se discute nos autos, logo não há qualquer mácula no lançamento, muito menos inobservância às disposições contidas no artigo 100, como alegado pelo recorrente. A modificação do critério jurídico do lançamento. Não cabe, no caso, invocar a alteração de critério de atuação do fisco para afastar a multa imposta. Conforme relatado anteriormente, a correspondente alteração legislativa ocorreu no início de 2009, com a inserção do artigo 32A da Lei 8.212, então, alterando a sistemática da aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial a previsão de aplicação de multa no atraso da entrega da GFIP, até então inexistente. Denúncia espontânea, daí ele invocou a aplicação do artigo 472, eu cito aqui o entendimento também do STJ, a questão que já
consolidou a posição jurisprudencial na linha de que o Instituto da Denúncia Espontânea não é aplicável para o contexto das obrigações acessórias, como atinente à entrega de declarações e, no caso em apreço, a entrega a destempo da GFIP. Daí eu transcrevo alguns arestos aí sobre essa questão da denúncia espontânea, que já está consolidado lá como STJ, que não é aplicável, no caso, a denúncia espontânea, né? E a Instrução Normativa 1867 trouxe alteração à Instrução Normativa 971, visando adequar a norma geral da tributação previdenciária. Ele citou também o súmulo 49, que não alcança penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração, da intimação prévia antes da lavratura do auto de infração. A mesma não procede, não tem o condão de afastar a multa aplicada, a ação é um procedimento de natureza desatória, onde o fiscal, ao entender que está em condições de identificar o fato gerador e demais elementos que lhe permitem formar a convicção e constituir o lançamento, não necessita intimar o sujeito passivo. Eu cito também a súmula 46, que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação. Da suspensão da exigibilidade, a tempestiva interposição da impugnação ao lançamento tributário gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado. Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do processo administrativo suspendem a exigibilidade do crédito. Tributário em litígio, consoante o artigo 151, combinado com o artigo 33. Então, por tudo que foi narrado aí, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, considerações? Processo. Passemos, então, aos votos. Ok, Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Acompanho, presidente. Marcelo? Acompanho. Agora senhores, eu também acompanho. Eu fui até dar uma olhadinha aqui, porque, como se trata de um processo paradigma, de um lote de repetitivos de contribuintes diversos, sempre me preocupa, quer dizer, toda vez que eu estou fazendo um voto relacionado, um voto de um processo paradigma, eu procuro caminhar o voto no sentido, quer dizer, na construção do relatório e voto, de forma que dê menos trabalho possível aí ao pessoal do CARF na hora de elaborar o documento que vai ser inserido nos processos repetitivos. Mas, e aí voltei aqui para dar uma olhada e tal, então a gente normalmente evita citar alguma coisa muito específica, valor do crédito tributário, no curso do relatório, né? Só para facilitar a questão e se apontar folhas e tal, mas a Débora já, diligentemente, já tinha observado tudo isso e, sem retoques aqui, observou todos esses detalhes e fez um relatório bastante enxuto. E, portanto, eu acompanho a Débora também. E o resultado do processo 36, que é o que ela acabou de relatar, advocacia Yamamoto, que acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse resultado, ele se repete nos processos 37, 38, e 39. Para esses processos, 37, 38 e 39, consta da ata. Acorda os membros colegiados por unanimidade de votos em negar provimento a recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 2018-18, final 2018-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. Então, passemos ao item número 40 agora da pauta, processo agrocomercial Fazenda Cachoeira Limitada, processo também de relatoria da conselheira Débora,
Conselheira, por favor, fique à vontade, quando quiser. Esse também tem um problema de representação. Na verdade, quem assina, não foi colocado os documentos para comprovar que a pessoa assina, mas eu desenvolvi o mérito, e no mérito vai ser mantido também mas eu vou ler para vocês verem. Eu trato do presente de processo de autoinfração, colocado em 7 de 5 de 2018, no valor de R$500, correspondente à multa pela entrega no AGFIP, né? Referente à competência 13 de 2013. DRJ, segundo o extrato, o acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação, alegou em síntese da ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico, preliminar de decadência, preliminar de nulidade, preliminar de prescrição e princípios. A turma julgadora de primeira instância concluiu pela improcedência da impugnação, cientificado da decisão por meio de sua caixa postal, o contribuinte apresentou o recurso voluntário, contendo os mesmos argumentos da impugnação a seguir sintetizados: prescrição e decadência, ocorrência da denúncia espontânea, alteração de princípios e critérios jurídicos tributários, nulidade, economia processual, face à tramitação conclusiva do PL 7512 de 2014, invoca os princípios da equidade, inciso 4º do artigo 107 do CTN, e princípio da segurança do procedimento, artigo 112. Eu fiz uma preliminar de admissibilidade. O recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos relativo ao direito de recorrer, como se verá a seguir. O recurso, então, ele se apresenta tempestivo. No entanto, constata-se que não foi atendido o pressuposto intrínseco de admissibilidade relativa à legitimação do recorrente para interpô-lo, tendo em vista que o recurso voluntário do contribuinte não se encontra assinado e não foi acostado aos autos, tanto em sede de impugnação quanto na fase recursal, os documentos que comprovam que a pessoa que peticiona no documento contido no arquivo digital petição PDF é a pessoa competente para fazer. Eu falo que não foram anexados a cópia da conta social, com o fim de demonstrar a condição sócio-administradora e os documentos de quem está assinando. Daí eu transcrevo essa portaria aqui, COGEA, que fala do que tem que ser anexado ao processo, né? Com efeito, o direito de defesa do contribuinte somente pode ser por ele próprio exercido por procurador devidamente habilitado para tal fim, razão pela qual a assinatura de sua peça recursal é formalidade indispensável para testar a legitimidade da representação. No tocante à representação processual, no âmbito do Conselho, foi emitida a súmula CARF 129, cujo teor segue abaixo reproduzido. Então, no caso, né, eu reproduzo ali. Eu entendo que, talvez, deste modo, necessário se faz o retorno dos presentes autos para que a unidade preparadora de origem promova a regularização processual, intimando o contribuinte para suprir a incapacidade detectada, trazendo aos autos a procuração do patrono, a peça recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência da capacidade postulatória. Após o cumprimento da diligência, os autos devem retornar para o julgamento. Essa é uma preliminar. Se for vencida, daí eu disporro sobre o mérito. Eu acho que a gente mais ou menos o mesmo caso que aquele outro, né, que é um processo todo que a gente vê aqui, que os protocolos são digitais, né, não tem uma unidade lá que a pessoa vai entregar a peça e a pessoa carimba, né. A presunção é de que se ele acessou esse sistema no CNPJ do contribuinte é porque ele tem legitimidade para representar. Porque todas as peças aqui foram juntadas através desse termo de solicitação juntada, né, que tem a data, a hora, nome do interessado. Eu acho que é exatamente a mesma questão. Só que no anterior a gente superou porque estava analisando o mérito em favor do contribuinte mesmo, né? Esse aqui, a conclusão da relatora, que eu já me antecipei aqui, pode não ser no mesmo sentido. E aí é relevante a gente observar essa questão.
eu acho que talvez isso seja uma questão mais propriamente de conhecimento nosso desse procedimento ou da legislação que criou esse formato, né? Porque ele vem aqui com a informação de que o documento foi confirmado digitalmente, pode ser consultado no endereço tal, 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 pelo código tal, 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 documento nato digital. Então, me parece que a questão é mais de adaptação nossa com essa forma, com essa nova forma, do que propriamente, né, como já dissemos, né, em situação anterior, certamente o contribuinte, para poder fazer a juntada desses documentos de forma digital, ele está amparado por um certificado ainda mediante procuração eletrônica, né, por um certificado digital. Então, eu não conheço a legislação, mas confesso, prometo aos senhores que eu vou buscar essa informação que trata desse tema. Presidente, a questão dessa legislação é a Instrução Normativa 1782, de janeiro de 2018, que trata exatamente do processo digital e do dossiê digital. E lá fala sobre, ela faz menção a essa portaria COGEA, e lá eles, assim, dá a entender que tem que ser anexado esses documentos, independente de ser a assinatura digital, porque como é uma legislação recente, e está em vigor, porque ela não foi revogada. Então, me parece que, independente de ser a assinatura, essa comprovação da capacidade ali postulatória continua. Por isso que eu me apeguei a isso, porque eu até pensei sobre essa questão. Ele tem lá o endereço digital, não é possível que não foi ele. Mas, assim, então não teria razão de ter um dispositivo tratando sobre essa matéria, né, pedindo para que se fosse anexado os documentos ali de quem está peticionando, quem está assinando a petição. É que o artigo 12, agora já abri, Débora, essa instrução que você cita, e ele coloca aqui: as declarações constantes dos arquivos digitais assinados com a utilização de processos de certificação disponibilizado pela ICP Brasil, transmitido por meio do ECAC ou entregue presencialmente mediante utilização do programa assinador disponível no sítio da RFB, nos termos da instituição normativa, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória 2002/2001. O interessado é o responsável pelo conteúdo do documento digital entregue por sua correspondência fiel ao documento original. Qual é a instrução normativa de novo, Débora? 1782, é isso? 1782. 1782, de janeiro de 2018. Abertura de solicitação de juntada de documentos digitais em processo digital. A abertura de processo digital por solicitação do interessado, do responsável perante CNPJ ou do procurador, ocorrerá em unidade de atendimento mediante a apresentação da documentação exigida para a formalização do processo. Ressalvado o disposto no artigo 16. A entrega dos documentos formatos digital para a solicitação juntada deverá observar os seguintes procedimentos: meio de requerimento elaborado, me parece que antes dele formalizar isso, existe um procedimento que ele tem que ir lá na unidade para poder fazer requerer a abertura desse dossiê digital.
porque não faz sentido você ir na unidade de atendimento, requerer a abertura para depois ir lá juntar os documentos, né, de forma digital. Então, o artigo 8º está falando que a abertura do processo se dá, né, por solicitação do interessado, do responsável ou do procurador, ocorrerá em unidade de atendimento, mediante a apresentação da documentação exigida para a formalização. E aí o inciso 3 aí fala, né, em caso de solicitação feita do procurador, deverão ser juntados, se for o caso, documentos que comprovem a outorga de poderes, em caso de procuração outorgada por escritura particular, cópia de documentos de identificação do outorgante e do outorgado. Eu acho que a abertura já pressupõe isso, né? Possivelmente. Se abriu... Qual é aquele artigo, Débora, que estava lendo, dizendo que precisava juntar? Desculpa, é a nota COGEA que menciona aqui o artigo 16. 16. Essa portaria COGEA 14, que está embaixo dali da instrução normativa. A minha dúvida se restringe ao fato de que nos demais processos, todos os recursos estão assinados, estão instruídos com assim, além da procuração do ato constitutivo, alteração contratual do recorrente. Esses casos aqui, daí, me parece, assim, se você vai no site da Receita, a orientação, quando está falando do recurso voluntário, é que para ser instruída com os documentos ali que dão poderes, no caso, a quem está assinando, de representar a empresa. No próprio site da Receita, se você entra lá, que daí eu fiquei em dúvida, daí fui lá no site, daí eu achei essa instrução normativa, e me parece que, independente de ser digital ali, a orientação, até eles fazem um destaque para as jurídicas, né, que tem a obrigatoriedade dessa escrituração toda digital, também eles se reportam a necessidade da apresentação do ato que dá poderes para a pessoa que está assinando aí ser representada. Então, se não fosse necessário, eu acho que não estaria, nem lá na orientação do site, não teriam... Eu acho até que em algum momento isso seja necessário, mas eu acho que não nesse momento que ele junta esses documentos. Uhum. Antes dele juntar esses documentos, ele precisa ir na unidade, pelo que está aqui, ele precisa ir na unidade de atendimento para que seja criado um processo digital, porque senão nem vai para um processo digital. E aí, criado o processo digital, ele vai e faz a juntada, ele por conta dele. E agora, no momento que ele está juntando os documentos e tal, ele pode juntar coisa demais. A gente vê que tem contribuinte que junta, às vezes, o mesmo recurso voluntário 3 vezes. Uhum. Né? E aí, talvez, a maioria dos contribuintes até tem esse cuidado, e na hora que ele vai apresentar as informações dele lá no processo digital, ele agora tem uns que, eu já apresentei essa parte, que eu tive que ir lá para abrir e tal, e aí eu não preciso. Então, a minha dúvida é nesse sentido, entendeu? Eu acho muito pouco provável que a unidade não tenha visto isso nessa quantidade, assim, né? Porque isso, você vê isso numa situação ou outra, tudo bem, mas
a ponto da unidade não ter visto isso, a DRJ ter passado por cima disso, né? E porque a DRJ analisou em bloco, né? Então, eles não se ativer a cada impugnação específica aí. Mas se for superada essa fase, no mérito, vou analisar o mérito, daí eu vou manter, porque só a questão daquela ali, denúncia espontânea, dos outros processos que a gente já analisou, né? Eu vou até dar uma confirmada, assim, mas por conta de tudo que está no processo, até por conta da previsão da própria instrução normativa, que prevê que a gente tem que entender que o que está aqui é presunção de veracidade, né? Eu caminharia nesse sentido, de superar isso, embora sem prejuízo de eu buscar mais informações sobre esse tema. Eu vou fazer isso hoje ainda, conforme o horário que a gente terminar aqui, eu vou ver se eu consigo até algum contato com um colega que trabalha no atendimento, para tentar me dar uma luz com relação a isso, que eu fiquei na dúvida. Mas, pelos termos da própria, em particular, o artigo 12, eu tenho que entender que isso aqui já passou pela DRJ, eu tenho que entender que isso aqui tendo a entender que a gente deveria superar essa questão, mas a relatora é você. Não. Tanto é que eu coloquei como preliminar, se vencida, eu já discorri sobre o mérito, porque tem vários outros processos que também estão assim, sabe? Tem mais, pelo menos, uns 3. Eu só estou comentando isso porque se você... São duas situações. Uma coisa é a gente julgar a sua preliminar, você manter a preliminar, a gente julgar. E aí o teu posicionamento pode ser vencedor ou não, desse posicionamento, que está expresso aqui. Como pode ser também você, por exemplo, falar, então, já que a gente já passou por vamos superar isso e deixar essa questão preliminar de fora, e aí a gente não julga ela. Sim. Entendeu? E aí, por isso que eu estou comentando. Você que é relatora, você que dá o destino aí que eu vou dar. A gente pode até ver uma prévia com o pessoal aí, para te deixar à vontade para ver o que você acha. Daniel, o que acha, Daniel? Você acha que sobre esse tema, que a gente deveria parar esse processo para ir, ou você superaria essa questão por conta dessas outras questões levantadas aí por mim, pelo Rodrigo, e nos processos anteriores? Presidente, eu acho que nesse caso daria para superar. Ok. Rodrigo? Presidente, eu também acho que dá para superar. Eu, inclusive, estava folheando aqui os termos de solicitação de juntadas, todos eles ele vem solicitante da SJB, né, que é a solicitação de juntada de documento. Aí tem o próprio nome do contribuinte e o CNPJ do contribuinte, ou seja, é como se fosse realmente ele, o contribuinte, pedindo para fazer aquilo, né? Aí, a partir daí, o que ele está juntando, se foi assinado por um representante legal, por um advogado, eu acho que só o fato de ele é que está pedindo para juntar, a gente está vendo que é ele mesmo, eu acho que já supre. Eu supriria. Agora, Débora, fica à vontade, eu acho que poderia se voltar realmente, e já que seu voto está pronto aqui, eu já vi todinho, superar a questão e você entraria no mérito e isso não causaria nenhum problema aqui no julgamento. A única diferença é que, submetido ao que a gente só está tendo uma prévia, não está colhendo voto, mantida essa questão, a gente teria, digamos que ela mantenha a ideia de baixar o processo, porque está faltando isso compensado. Ela ficaria vencida, a gente teria um voto vencedor para isso, só isso. Essa é a diferença prática. É verdade, entendi. Ok. Mas por mim separado. Guarita, você acha o que, Guarita? Essa preliminar e a continuidade. Ok. Douglas? Eu superaria a preliminar também. Sávio? Também acho que dá para superar a preliminar. E Marcelo? Eu também. Eu também acho, em particular nesse caso que Débora já fez o trabalho, né, porque esse processo vai lá e vai voltar. Então vamos superar, eu tiro essa preliminar e a gente já vai direto no mérito. Eu excluo do meu voto essa preliminar de admissibilidade. Ok, beleza. Então passemos então à análise de mérito sua, por favor.
Então, além dos argumentos apresentados na impugnação, o contribuinte acrescentou em suas razões no recurso apresentado tópico economia processual, face à tramitação conclusiva do PL e tal, invocando ainda o princípio da equidade, expresso no inciso 4º, tais matérias estão preclusas nos termos do artigo 17, razão pela qual não serão conhecidas. As arguições da nulidade da decisão de primeira instância. Aqui o artigo 59, 142, requisitos de validade do auto, deixa eu ver aqui. O lançamento atendeu os ditames, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, e estão presentes, né, os requisitos de validade do auto de infração, previsto no artigo 10 do Decreto 70.235, quanto à nulidade da decisão de primeira instância por falta de enfrentamento de todos os argumentos veiculados na defesa, tese que não merece prosperar, consoante a jurisprudência assente nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes. Daí eu aqui transcrevo uma decisão no agravo do ministro Humberto Martins. Daí transcrevo também umas emendas de julgados aqui sobre essa questão da... Então, descabe a alegação de nulidade pelo fato do órgão recorrido ter supostamente não enfrentado todas as alegações, da decadência e da prescrição. Em relação à decadência, ressalta que nos casos de multa por descumprimento, o artigo 173.1, de acordo com... Transcrevo a súmula CARF 148, o auto de infração refere-se a multa por atraso da GFIP da competência 13 de 2013, na folha 8, a ciência foi realizada em 22/6, conforme a R de folha 9, não há que se falar em decadência no presente processo. E também não merece acolhida a prescrição, porque ação nos termos do artigo 174, caput do CTN, ação para cobrança prescreve em 5 anos, contados da data definitiva da Constituição. Então, como está ainda a discussão, né, ele está suspenso, não correndo o período de prescrição. A questão da multa aplicada, modificação do critério jurídico também, no caso, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo da obrigação acessória, independe do cumprimento da obrigação principal. Não há também a alteração do critério jurídico, porque a legislação está certa no artigo 32, não ocorrência também da denúncia espontânea, como já foi levantado nos outros processos, né, porque inclusive tem até um entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica não é aplicável a denúncia espontânea no caso de obrigações acessórias. Deixa eu ver, cito a súmula CARF 49, e da violação dos princípios da súmula CARF número 2. Então, conhecer em parte do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento. Senhores, considerações? Não, presidente. Ok. Então, Daniel, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. A relatora está não conhecendo em parte do recurso voluntário por tratar de tema estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e na parte conhecida ela está negando provimento ao recurso voluntário. Rodrigo? Também acompanho. Guarita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Sávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. Processo seguinte, item 41, também da conselheira relatora Débora, contribuinte Ana Paula Godinho, processo 2017-37, item 41. Por favor, conselheira Débora, fique à vontade.
Débora, a gente não está te ouvindo. Desculpa. Então, também é a multa por entrega da GFIP, valor de 3 mil, competência de 1 de 12, a 5 de 12 e 8 de 2012. A turma julgadora de primeira instância conclui pela improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário. Cientificado pessoalmente da decisão, o interessado apresentou um recurso voluntário contendo os mesmos argumentos da impugnação a seguir sintetizados. Ocorrência da denúncia espontânea, e que faz jus aos benefícios do tratamento diferenciado da microempresa, previsto no artigo 55 da Lei Complementar 123 de 2006, apresentou inovação acrescentando no recurso os seguintes pontos: decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4º, prescrição e redução da multa à metade em face da entrega espontânea da obrigação. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado anteriormente, além dos argumentos apresentados, acrescentou em suas razões os tópicos decadência, prescrição e redução da multa à metade. Nos termos do artigo 17, está precluso o pedido de redução da multa à metade, motivo pelo qual não será conhecido no tocante à decadência e à prescrição, por se tratar de matérias de ordem pública, que podem ser arguídas em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive, reconhecidas de ofício pelo julgador, tais argumentos de defesa merecem análise no presente auto. A decadência da prescrição é súmula 148, né? Então, tendo em vista que o auto de infração refere-se a multa por atraso na entrega de GFIP, a competência mais antiga é 1 de 2012, conforme folha número 9, a ciência do lançamento foi realizada em 23 de 5 de 2017, a de folha 8, não há que se falar em decadência. A prescrição, o mesmo argumento do processo anterior, que enquanto está em curso, está suspenso o prazo, né, da prescrição, até a decisão definitiva, então não há que ser conhecido. Da multa aplicada, já. Então, da denúncia espontânea, ela invoca de novo 472, daí eu faço o que é razoado do 472, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não cabe denúncia espontânea no caso de entrega fora de tempo da GFIP, transcrevo aqui o julgado. Cito a súmula 49 também, que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente no atraso. O tratamento diferenciado de microempresas e pequeno porte, artigo 55, alega recorrente em observância da legislação especial, o artigo 55, que trata da fiscalização orientadora para microempresas de pequeno porte e empresas de pequeno porte, estabelece critério de dupla visita para a lavratura dos autos de infração. A argumentação de que faz jus ao tratamento diferenciado não se sustenta, uma vez que esse dispositivo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo aos tributos, conforme explicitado no parágrafo 4º. Então, negar provimento ao recurso voluntário nos termos do voto em epígrafe. Senhores, considerações? Conselheira votando por não conhecer em parte, não é isso, conselheira? Que tem uma parte que você não conhece, tal qual o processo anterior, negando provimento ao recurso voluntário no mérito, na parte conhecida. Daniel, como vota? Eu acompanho a relatora, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Também acompanho, presidente. Flávio? Acompanho. Marcelo? Acompanho. Eu também, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e não conhecer em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento, na parte conhecida por unanimidade de votos e negar-lhe provimento. Temos agora os processos 42 e 43, processo de relatoria do conselheiro Sávio, iniciando pelo 42, recorrente Ápice Serviços Médicos Limitada. Conselheiro Sávio, item 42, fique à vontade. Bom, mais um caso aqui de autuação por atraso na entrega de GFIP, tá? Competências 2010, em sede de impugnação, a empresa alega o quê? E aí a impugnação consta das folhas 2. Primeira alegação, que teria apresentado a GFIPs antes do início de qualquer procedimento fiscalizatório e que, por isso mesmo, a multa deveria ser extinta em decorrência da aplicação do Instituto da Denúncia Espontânea
prevista nos artigos 138 do CTN e 472 da Instrução Normativa 971. Então, basicamente, a empresa alegou apenas a questão da aplicação da denúncia espontânea, tá? Sobreveio o acórdão da DRJ, juntado às folhas 11 a 16, em que a impugnação foi julgada improcedente. E aí, no recurso voluntário de folhas 31 a 37, o contribuinte lança mão de quais argumentos? Primeiro, preliminar de decadência, e no mérito ele sai listando um tanto de outras alegações que não constaram da impugnação, tá? Da obrigatoriedade da dupla visita prévia, da ausência de fato gerador principal do tributo, da não observância ao devido processo legal, do caráter arrecadatório e não punitivo do auto de infração, da proporcionalidade e razoabilidade da multa e da inconstitucionalidade da multa aplicada, tá? A preliminar de decadência não tinha sido suscitada em sede de impugnação, mas aí, por se tratar de matéria de ordem pública, eu estou conhecendo e passo a examinar, né? E aí aplico o entendimento 148 da súmula CAF, que dispõe que, em casos de obrigações acessórias, a decadência deve ser aferida com base no 173.1 do CTN, tá? E aí, considerando que a autuação tem por objeto as competências de 2010, o início da decadência começa a fluir em 2011. E aí a autoridade tinha até 31/12/2015 para efetuar o lançamento, sendo que a notificação da empresa foi recebida em 10/12/2015. Por esse motivo, eu rejeito a preliminar de decadência. Em relação ao mérito, todas essas alegações que eu havia mencionado não constaram da peça impugnatória, né? E aí eu estou dispondo que se tratam de alegações novas, tal, que pelo efeito devolutivo do recurso, o recurso deve ser analisado pelos vieses vertical e horizontal e tal, e por se tratar de alegações novas não podem ser conhecidas, porque se o tribunal estivesse fazendo, estaria suprimindo instância, né? E aí há inovação recursal. E a única alegação que constou da peça impugnatória, ela reproduz também no recurso, que diz respeito à questão da denúncia espontânea. E da mesma forma como a gente vem seguindo aí nos processos, eu estou aplicando aqui a súmula CAF 49, que dispõe que a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Então, é basicamente isso. Estou negando provimento ao recurso, aliás, estou conhecendo o recurso parcialmente, e na parte conhecida estou negando provimento. Senhores, considerações? Passemos ao voto. Conselheiro Daniel. Com relator, presidente. Com Rodrigo. Com relator. Marita. Com relator, presidente. Douglas. Relator, presidente. Débora. Também com o relator. Relator. Eu também. Então, acordo os membros colegiados por unanimidade de votos em não conhecerem parte do recurso voluntário por estar atrás de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento. Na parte conhecida por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Esse foi o processo número 42 do contribuinte de aptos de serviços médicos. Passemos ao processo 43, Associação dos Servidores da Polícia Federal em Montes Claros, também de relatoria do conselheiro Sávio, item 43 da pauta. Bom, mais um caso de autuação por atraso na entrega de GFIP, compreendendo competências de 2010, né? E aí a empresa foi devidamente intimada da autuação, apresentou impugnação de folhas 2 a 3 e alegou o quê? Que eram entidades sem fins lucrativos, cujas receitas advêm da contribuição associativa dos sócios, que no exercício de 2010 pairavam grandes dúvidas no entendimento tributário de todas as entidades privadas em relação à questão da gestão tributária e previdenciária, que a Previdência Social utilizava o sistema data prévia, o qual não gerava multa por atraso na entrega de GFIP, e sequer identificava a entrega no prazo ou fora dele, que as dúvidas ainda persistiam
um ponto de haver grande mobilização de entidades representativas de diversos setores econômicos junto aos poderes executivos e legislativos no exercício de 2014, que as GFIPs apresentadas em 22 de 11 de 2012 eram passíveis de serem alcançadas pela anistia. Enfim, na impugnação, a empresa não ataca, de fato, o auto de infração, né? Sai levantando alguns argumentos um tanto quanto genéricos. E aí sobrevém um acórdão da DRJ, o acórdão está juntado às folhas 13 a 15, e julga a impugnação improcedente, tá? A empresa entende por apresentar o presente recurso voluntário, de folhas 22 a 25, e aí alega o quê? Primeiro, da ausência de fato gerador de contribuição previdenciária e a relativização do cumprimento da legislação, do caráter arrecadatório e não punitivo do auto de infração e da tramitação do projeto de lei que tem por objeto a anistia. As duas primeiras alegações, quais sejam da ausência de fato gerador e do caráter arrecadatório e não punitivo do auto de infração, não constaram da peça impugnatória. E aí são alegações novas, né? E como eu estava falando no processo anterior, por se tratarem de inovações recursais, não cabe a esta turma conhecê-las, até porque se estivesse por fazer, estaria em suspensão de instâncias, tá? Então, não estou conhecendo dessas duas alegações, e na parte da aplicação do projeto de lei, que tem por objeto a anistia, como eu já havia falado para vocês em outros processos anteriores, né, eu estou falando aqui que, aqui ele fala da lei, de duas leis, né, que é a lei 13.097 de 2015, que aí eu falo que essa lei só anistiou as multas lançadas até a sua publicação, ou seja, 20 de janeiro de 2015, dispensou a aplicação da multa para fatos geradores ocorrida até 31 de 12 de 2013, que aí o caso em tela se enquadra nessa segunda hipótese, tá? E aí, por essa razão, essa lei 13.097 de 2015 não deve ser aplicada aos autos, e em relação à tramitação do outro projeto de lei, como eu já havia falado para os senhores em outros processos, até que o projeto não venha a ser aprovado e promulgado como lei, não poderá ser aplicado como se lei fosse. Então, por essas razões, eu estou conhecendo parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida eu estou negando provimento. Ok, senhores, alguma consideração? Mais do mesmo, não é isso? Conselheiro Daniel, como vota? Eu acompanho, presidente. Rodrigo? Também acompanho, presidente. Marita? Eu também acompanho. Douglas? Acompanho, presidente. Débora? Marcelo? Acompanho. Então, para o processo número 43 da Associação dos Servidores da Polícia Federal em Montes Claros, o resultado é acordo dos membros do colegiado. Eu também acompanho, tá, senhores? Deixa eu conseguir aqui. Então, o resultado fica acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer empate do recurso voluntário por se tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Senhores, com isso a gente encerra o processo, o julgamento dos processos pautados para essa tarde do dia 6 de julho. E mais uma vez parabenizo a todos aí pelo sucesso aí na condução dos trabalhos, porque isso se dá naturalmente tanto pela compreensão de todos aí em relação ao trabalho dos colegas, como em relação ao trabalho de cada um, à medida que procura resumir, procura sintetizar e trazer a questão de forma bastante clara para que a gente possa imprimir a celeridade necessária aí para que a gente consiga vencer uma pauta como a dessa semana, que, incluindo aí os processos repetitivos, ultrapassa, quase chega a 500 processos. E agradeço aos senhores mais uma vez e vou encerrar aqui a gravação e vou pedir a Camila, por favor,
que encerre a gravação da sessão da tarde do dia 6 de 7 de 2020.